Salve, salve galera! Reinaldo Oliveira na área. Você que está chegando agora, que não conhecia, aqui é o canal do Interativo. Dá essa moral, se inscreve no canal. Estamos com a meta, viu gente? 8.000 inscritos, sorteio de uma camisa do Vitória. Então vamos lá, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e claro, dá aquele like, dá aquele joinha. É muito importante pra gente. Estamos chegando com um vídeo de atualização do Vitória. Semana passada não tivemos jogo, no domingo, no sábado também não, ou seja, no final de semana sem futebol por conta da data FIFA. Último jogo do Vitória, Vitória Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. O Atlético que botou 2-0 no primeiro tempo, Vitória foi buscar no segundo tempo, jogando aí um bom futebol, né? O Carpini soube modificar o Vitória, sacou Carlos Eduardo no início do segundo tempo, colocou o Edu, dando mais liberdade aos laterais. A gente vai falar sobre isso no decorrer da semana e como bem disse o Fábio Almeida, né? Vitória não treinou esses três zagueiros. Ali foi mais a observação, a inteligência do Carpini em saber modificar a história do jogo e ele conseguiu no segundo tempo. E o Vitória poderia muito bem ter vencido. Isso se o Mateuzinho não perdesse um gol no finalzinho do jogo. Semana passada, como não teve futebol, teve muitos assuntos. Gente interessada no Mateuzinho. Teve também a notícia sobre Alejandro, né? O Vitória, se quiser contar com Alejandro no próximo sábado, o Vitória vai ter que pagar uma multa de R$1 milhão. Será que vai pagar? A gente vai ouvir também o presidente Fábio Mota. Então estamos naquela semana em que não podemos falhar. Jogo em casa, concorrente direto, Bragantino, que é o pior, terceiro pior visitante da competição. E aí o Vitória tem toda a possibilidade, todas as condições de ganhar esse jogo no sábado e quem sabe, a depender de resultados, respirar fora da zona de rebaixamento. Isso porque daqui para frente teremos mais 3 confrontos diretos passando do Bragantino. Vai ter a equipe do Fluminense no Barradão, depois vai ter o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, lá em Curitiba, e depois vem e pega o Corinthians. Então são 3 aí confrontos diretos depois do jogo do Barradão. Semana passada teve esse assunto aí sobre o jogador Alejandro. Vitória vai pagar multa. O Bragantino está interessado em alguns jogadores do Vitória. Vitória quer comprar o Alejandro. Enfim, vamos falar tudo sobre isso aí. Mas antes, lembrando que o nosso canal ele tem uma parceria aí com a Vitória Eletro, do meu amigo Beto, torcedor rubro-negro. Vitória Eletro, que fica ali na Praça da Sé, na Rua do Saldanha. Grande Beto, um abraço para você, amigo. Obrigado pela parceria. O telefone é o 71983146651 e o Instagram é o Vitória Eletro SSA, meu amigo Beto aí da Vitória Eletro. Vamos começar falando, né, gente? Vitória que na semana passada, depois do jogo do Atlético, só se reapresentou na terça, dando início à sua preparação. Então, desse último jogo até o próximo jogo, Vitória vai ter aí mais ou menos 12 dias no total. Isso porque teve folga no domingo e na segunda e teve folga também no dia de ontem. O time vai se reapresentar hoje à tarde lá no Barradão. Mas vamos ouvir o Fábio Mota, o que é que ele fala, né? Sobre essa situação do Alejandro. Vitória vai comprar? Vitória vai pagar multa? Vamos ouvir o que é que disse aí o presidente Fábio Mota. O Vitória está em conversa com a direção do Bragantino para a gente tentar ver se ou renova a proposta ou se diminui o valor do passe, que a gente tem interesse total em adquirir o passe do Alejandro. O valor atual do contrato ele é um valor impossível de ser pago, 6 milhões de euros, a gente está tentando baixar para um valor real. E também não vamos pagar multa de 1 milhão para jogar apenas um jogo. Então a chance que tem de Alejandro jogar é se daqui até o jogo a gente conseguir negociar ou empréstimo pago, que dessa vez não foi pago, ou a compra em definitivo pelo passe do atleta. Estamos aguardando aí a volta da proposta do Bragantino. Tá
aí, foi bem claro, né? O presidente Fábio Mota. Nós não vamos pagar a multa de R$ 1 milhão para jogar apenas um jogo, ou seja, 1 milhão por 90 minutos. Acho que nesse quesito aí o Vitória tá certo. Outra coisa, por que existe essa cláusula no contrato do Alejandro? Porque, como bem disse o presidente, o empréstimo o Vitória não paga total o salário do jogador. Então, em caso de uma renovação de empréstimo, colocando o Vitória pagando 100% dos salários, provavelmente essa cláusula ela é retirada. E acontecendo isso até sexta-feira, podemos ter o Alejandro em campo. Ou uma outra situação que é muito mais cara, acho muito difícil, é o Vitória adquirir em definitivo, nesse momento, o jogador Alejandro. O presidente disse aí o valor da multa é 6 milhões de euros, o que dá mais de 30 milhões de reais. Será que o Vitória vai pagar? Existe uma negociação. Eu vou ser muito sincero, eu acredito que o Alejandro vai estar em campo. Não sei se o Vitória vai comprar, qual vai ser o acerto com o Bragantino, se vai ser um reempréstimo com o Vitória pagando 100% dos salários. Vamos aguardar, mas eu ainda estou muito confiante de que o Vitória pode ter sim o Alejandro em campo no sábado diante do Bragantino. E vale lembrar também que o Janderson, né, que é o substituto imediato do Alejandro, no decorrer dos treinamentos da semana, ele teve uma lesão no ombro. E aí ele está sem treinar há alguns dias. Isso por conta do departamento médico que pediu precaução. E aí o jogador não está treinando. Vamos aguardar o dia de hoje, já que o time, depois desse dia de folga de ontem, vai voltar a treinar hoje. E aí a gente vai saber melhor sobre o jogador Janderson. Será que ele vai treinar? Será que não vai treinar? Vamos aguardar, esperando aí o decorrer dessa semana. Na semana passada também tivemos algumas coletivas. E uma delas foi do Wagner Leonardo. Inclusive ele até respondeu se existe alguma proposta para ele deixar o clube. Vai chegando no final do ano, pessoal, e aí começam as especulações, principalmente jogadores que estão se destacando, né? O caso do Wagner Leonardo é um deles, zagueiro artilheiro, marcou até o gol no último jogo diante do Atlético Mineiro. Você tem o Mateuzinho a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa situação do jogador Mateuzinho, que já começou a despertar interesse de muitos clubes do futebol brasileiro, mas vamos ouvir o Wagner Leonardo, o que é que ele fala, né, sobre esse jogo do Bragantino e sobre esse momento delicado que o Vitória vem vivendo na competição. Vamos ouvir aí o Wagner Leonardo. Wagner, boa tarde. São 6 confrontos diretos, 5 deles vão acontecer nessa sequência, 4 vão acontecer aqui no Barradão. Eu queria perguntar para você, voltando a essa fase artilheira do Vitória, que você está vivendo pelo Vitória, são 11 gols marcados em 2 temporadas, trazer esse dado e falar sobre o Bragantino. O Bragantino vem enfrentar o Vitória aqui em Salvador e tem um ataque que é pouco eficiente quando joga fora de casa, tem apenas 14 gols marcados em 15 jogos. Queria primeiro entender sobre essa sua fase artilheira, 2 temporadas, 11 gols, e falar sobre o adversário, já que você é o cara da defesa do Vitória, enfrentar esse adversário que não marca bem fora de casa. Olha, muito feliz com essa fase minha, muito grato a Deus por essa oportunidade, pela bondade dele com a minha vida, né? Tenho vivido um tempo muito precioso aqui no Vitória, um tempo muito, para minha carreira pessoal e profissional tem sido muito boa. Estou muito feliz aqui. E sobre o Red Bull, a gente agora começa a analisar ele, né? Para que a gente possa entender a maneira como eles jogam, né? Porque números, eles são números até o início da partida. Entrou ali, né? Apitou o início do campo. 11 contra 11. Às vezes o que a gente acha que vai acontecer não acontece, tem que se moldar de acordo com a partida. Então a gente se prepara bem para neutralizar o ataque deles e a gente conseguir ser efetivo aqui dentro da nossa casa. Boa tarde, Wagner. Muito se fala de desempenho, de equilíbrio e talvez a palavra que melhor te defina seja a constância. A constância que você apresenta desde que você chegou à Vitória, você foi destaque no ano passado, segue sendo destaque, mas a vida do jogador ela envolve também outros atletas do grupo inteiro, envolve uma instituição por completo, como envolve Vitória no seu caso. Ano passado, um ano do clube no geral muito bom, assim como o seu. Esse ano você continua sendo destaque, mas um ano completamente diferente.
A gente vai falar muito de desempenho, de técnica, do quanto você entrega dentro de campo em qualidade, mas eu queria que você traçasse esse paralelo da diferença enquanto clube, enquanto o contexto geral. O Wagner 23 e 24 é uma constância absurda de qualidade. O Vitória 23 é o ápice do título, o Vitória 2024 é uma briga cruel, difícil de se vivenciar. Enquanto psicológico, enquanto outros fatores que não só a qualidade e a técnica, como é que você traça esse paralelo da diferença dos 2 anos, 23 e 24 para você? Excelente pergunta. É um fator muito importante isso que você falou, porque você vive um ano de ápice, mesmo como você falou, e um outro ano de um pouco de dificuldade. Mas a gente tem que olhar, como eu respondi na outra pergunta, o histórico, né? Não é fácil você estar numa Série B e você vir da Série A. Eu acredito até que o Vitória vem de uma subida desde a Série C, uma arrancada, e tudo passa por uma estruturação, tudo passa por um processo. E eu acredito que o Vitória está dentro desse processo de estabilizar na elite do futebol, tem potencial para isso, para permanecer, tem potencial enquanto torcida, enquanto elenco, enquanto diretoria, para permanecer e construir uma linda história daqui para frente na Série A, em buscar coisas grandes, mas passa pelo processo. Você não vai subir da Série B e você vai brigar por Libertadores no primeiro ano. É praticamente quase impossível, né? Porque você passa por esse processo que eu estou mencionando aqui. Então, se a gente conseguir vencer esse processo, eu acho que a gente pode, mais lá na frente, sonhar por coisas maiores. Então, a gente tem que ir passo a passo. Não adianta pensar no que passou e nem no que há de vir. Tem que pensar no hoje. O hoje é o quê? O Red Bull. Nós temos que vencer aqui em casa. Então é isso, a gente construir o nosso dia a dia, o passo a passo, devagar, degrau por degrau, que eu acho que a gente vai conseguir poder voltar a sorrir, momentos melhores como a gente viveu em 23, mas esse processo o Vitória precisa passar, que não é fácil, como outros times do ano passado que subiram, passaram também. Então se a gente vencer esse processo, eu acho que a gente está mais perto de conquistar coisas grandes como a gente conquistou no passado. Muito bem, ouvimos aí, né, o Wagner Leonardo e aquele mesmo discurso, né, do Fábio Mota, o discurso do Carpini. É um processo, o Vitória tá voltando de uma Série B e olha que não joga uma Série A há muito tempo. Então é todo um processo que o Vitória vai ter que passar, que é aquele processo de se firmar na Série A. Se firmando na Série A, aí sim, a partir do próximo ano, já pensar em coisas grandes, mas precisa se firmar na Série A. Não adianta ter apenas o discurso, e sim você se firmar de fato numa Série A de Campeonato Brasileiro. Vitória hoje está na zona, é o 17º, o Red Bull Bragantino também está em situação delicada, eles também estão muito preocupados com a situação deles, estão preocupados também com a gente. Só que a gente também vai ouvir, né, o que é que eles têm a falar do Vitória, o que é que o Jadson, ele que é volante, jovem até, 23 anos de idade, vamos ouvir o que é que ele tem a falar, vamos ouvir também o que é que o Pedro Caixinha, o treinador do Bragantino, português, conhecedor do futebol, bom treinador, porém ele teve um time que não deu o encaixe necessário a fazer um bom campeonato, e olha que o Bragantino, ele já é uma SAF, ele era clube empresa, terminou se adequando à SAF, está construindo um CT de excelência, preparação ainda mais para a sua equipe e está vivendo essa situação delicada. Vitória, que já está em dia, viu gente? Vitória pagou aí antecipadamente mais uma vez. Já são 2 anos e 10 meses, se eu não me engano, que o Vitória paga de maneira antecipada, salário que só iria vencer no dia 5 de novembro, que é o salário de outubro, o Vitória já pagou desde a semana passada. Então é mais um incentivo para que o time volte a ganhar dentro do Barradão e esquecer os péssimos resultados ruins, que eu já cheguei a pontuar em várias lives, como a derrota para o Atlético Goianiense no Barradão, derrota para o Cruzeiro após você estar vencendo de 2-0, derrota para o Vasco depois de um bom primeiro tempo, empate contra o Bahia depois de você estar vencendo o jogo por 2-0. Esses foram os resultados ruins no Barradão. Então temos essa reta final, mais 5 jogos no Barradão para tentar ganhar no mínimo 4 e beliscar aí um empate, 2 empates aí dentro de casa e fora de casa. Lembrando que dentro de casa, desses 5 confrontos,
4 são diretos. O Vitória vai pegar o Red Bull Bragantino, vai pegar o Fluminense, vai pegar o Corinthians e vai pegar o Grêmio. São 4 concorrentes diretos e o outro jogo em casa é contra a equipe do Fortaleza, que está lá em cima brigando pelo título. Mas vamos ouvir, né, o que é que o lado de lá tem a falar do Vitória. A gente vai ouvir inicialmente o Jadson, como eu disse, volante jovem, 23 anos, titular da equipe, e depois a gente vai ouvir o Pedro Caixinha, que é o treinador do Bragantino. Vamos ouvir aí o Jadson. Jadson, agora no jogo contra o Vitória, vocês vão enfrentar o Alejandro, né? Um jogador aqui que passou bastante tempo aqui, conviveu com vocês, tem feito gols bonitos lá no Vitória. Como que você encara esse confronto aí? Já conhecer ele ajuda para o homem lá? Rapaz, a gente não sabe nem se o Ale vai jogar, né? O Ale ainda é nosso jogador do Red Bull Bragantino, tá emprestado, eu não sei como é as condições que vai ser, mas, cara, fico feliz pelo Alejandro, é um cara que desde quando eu estava aqui trabalhando com ele, é um cara que positivamente trabalha muito, internamente, se cobra bastante, né? À toa que hoje ele está vivendo um dos melhores momentos assim da carreira dele, sem dúvida nenhuma, fazendo grandes golaços. E é um cara merecedor, é um cara que a gente tem que elogiar bastante, um cara que foi muito criticado por parte da nossa torcida. Teve seu momento aqui com a camisa do Red Bull Bragantino, em muitos momentos nos ajudou bastante. E assim, cara, encarar o Alejandro lá contra o Vitória, que a gente sabe que vai ser difícil, vai ser um jogo e que vai ser a nossa primeira guerra. E a gente tem que encarar como uma grande final de Copa do Mundo, cara, porque essa reta final de campeonato é isso, a cada jogo vai ser final de campeonato, então não sei como é que vai ser a situação com o Alejandro, mas que se a gente puder enfrentar ele também, que o nosso zagueiro possa parar e que o volante também possa concluir aí junto com a defesa, com a nossa defesa aí, consiga tranquilizar aí o ataque do Vitória, para que a gente possa sair de lá com um resultado positivo. Vocês ouviram muito bem aí, né, gente? O Jadson falando. Vamos encarar a partida como uma final de Copa do Mundo. É da maneira que o Vitória tem que encarar também essa reta final, não só esse jogo, mas a reta final inteira, porque também tem jogos fora de casa complicado. Vai pegar Botafogo, vai pegar Flamengo, vai pegar o Atlético Paranaense, que é difícil jogar lá na Liga Arena. Vai pegar também o Criciúma, que é outro concorrente que está ali na briga, né? Apesar do Criciúma estar um pouquinho mais acima, já com 35 pontos. Mas você vai ter jogos complicados, são 9 jogos para você se firmar numa Série A. Deu para ver aí o que o Jadson disse, né? Falou até da força da torcida do Vitória. É uma coisa que é mostrada para todo o Brasil. Realmente é um 12º jogador. Mas vamos ouvir também o Pedro Caixinha, treinador da equipe do Bragantino. Bom, Pedro, o próximo adversário do Bragantino vai ser o Vitória, fora de casa, no dia 19, lá no Barradão. Como que você analisa esse próximo adversário? É um estádio assim, que tem uma recepção muito grande pela torcida, pela tradição do Vitória, que não está vivendo um bom momento, né? Queria que você falasse sobre essa preparação para essa próxima rodada. Não, o Vitória está a viver um bom momento. O Vitória está a fazer uma grande recuperação. Penso que, em particular, nos últimos 4 jogos tem obtido resultados muito interessantes. Ainda hoje em Minas estava a perder por 0-2, acabou por dar a volta e o VAR retira esse golo. Então é uma equipa que temos um grande respeito. Já quando vieram cá no primeiro turno fizeram aqui um grande jogo. Acabamos por encontrar o golo da vitória. Sabemos que vai ser um jogo difícil pelo estádio, pela equipa, pelo treinador, pelos jogadores que têm, por aquilo que estão a fazer e a lutar para sair da situação em que se encontram. E então é sobre isso que temos que ir mais do que avisados, porque vai ser um jogo de alta tensão, onde temos que ser competitivos, onde temos que saber controlar as emoções e onde temos também ser muito inteligentes naquilo que será a forma intensa como temos e compacta, à semelhança do que fizemos hoje para abordar esse jogo. Característica do Pedro Caixinho: intensidade, força e compactação. É assim que o Pedro Caixinho vem comandando aí o Bragantino nesse longo dos tempos aí. É um bom treinador, um conhecedor do futebol, ele preza muito pela intensidade. Ele nas últimas partidas, principalmente nessa última partida agora diante do Palmeiras, eu até assisti esse jogo,
ele deu uma baixada mais no bloco. Ele que marcava no bloco alto, marcação de pressão do adversário, já deu uma baixada, já fez ali um bloco médio. O time até se comportou bem, conseguiu um empate diante do Palmeiras, mas ainda vive numa situação delicada. E como disse aí o Caixinha, temos que ser inteligentes, temos que saber jogar, saber ter intensidade, saber sair para o jogo quando tiver que sair. E o Vitória tem que ter muito cuidado, quer queira ou não, é um adversário muito perigoso. Deixei para o final, tá, gente? Já ouvimos aí o que é que eles estão falando da gente, tanto o Jadson, o volante, como o treinador Pedro Caixinha. Deixei para o final o assunto Mateuzinho, porque semana passada chegou várias notícias. Atlético Mineiro está interessado no Mateuzinho, o Flamengo está interessado no Mateuzinho. Pode acontecer uma troca do São Paulo com o Luan Santos, eu acho meio surreal, né? Você mandar o Mateuzinho e trazer o Luan Santos, acho que não tem nada a ver, mas deixei para o final, porque o jornalista, o Thiago Fernandes, ele até conversou com o Fábio Mota sobre isso. Ele tinha recebido uma informação de que o Atlético Mineiro e o Flamengo tinham interesse no jogador. Vale lembrar que o Mateuzinho, ele tem uma multa de 460 milhões para clubes brasileiros e 370 milhões para clubes internacionais, estrangeiros. E vale lembrar também que o contrato do Mateuzinho é até 2028, ele não está à venda não, viu, gente? Sondagem é normal no futebol. O Atlético pode ligar pro Vitória e perguntar: vem cá, Vitória, como é aí a situação do Mateuzinho? Ele tem contrato até quando? Você aceita negociar a partir de quando? É assim que funciona uma sondagem. Não há nenhuma proposta na mesa do Vitória até então pelo jogador Mateuzinho. Mas vamos ouvir aí, falando sobre o Mateuzinho, né? E o Thiago Fernandes, que bateu um papo com o Fábio Mota. A gente vai até ouvir esse trecho a qual o Thiago Fernandes fala do Fábio Mota e depois a gente vai dar risada um pouquinho, mas vamos lá. A situação do Atlético disputar um meia com Cruzeiro e Flamengo. Trata-se de Mateuzinho, meio-campista de 26 anos, que tem contrato com Vitória até dezembro de 2028. É um nome que agrada a diretoria do Atlético. O Galo, inclusive, fez consulta sobre a situação do jogador. Eu conversei com o presidente do Vitória sobre este assunto. Presidente, a pergunta que eu te fiz há pouco no off sobre a situação envolvendo o Mateuzinho. Existe algum tipo de proposta, consulta do Cruzeiro ou de algum outro clube do Brasil, presidente? O Vitória não tem interesse em vender Mateuzinho. Nós temos contrato com o Mateuzinho até 2028. E Mateuzinho tem uma multa rescisória de 58 milhões. A única forma da gente começar a conversar é se alguém pagar a multa. Mas nesse momento nós não temos interesse nenhum de vender, que ele cumpra o contrato dele até 2028. Tá aí, 58 milhões é o que tá pedindo o Vitória para negociar o jogador. É óbvio que eles estão jogando para cima. É óbvio que eles estão jogando pra cima. É complicado, né? A gente tá falando disso. E outra coisa, é 58 milhões de reais não, amigo. É 58 milhões de euros. Tá muito certo aí o presidente Fábio Mota. Não tá à venda. Acho também que caso venha acontecer um rebaixamento, que o Mateuzinho ele não sai por menos ali de 30 a 40 milhões de euros. Aí já é a minha opinião, já é o achismo. Isso porque dá para perceber que nos últimos anos o Vitória deu uma estabilizada, deu uma regulada nas suas finanças, deu uma organizada também administrativamente e, claro, pagamento em dia. Isso é muito importante para a segurança do jogador. Gostei do final, viu, meu amigo? Final onde você disse: é claro que eles estão jogando pra cima. Velhinho, acabou isso. Tá? De chegar aqui, levar jogador por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Aceita que dói menos. Tá bom? Então, Mateuzinho, como bem disse o presidente, a gente só aceita sentar para conversar mediante os 58 milhões. Não é de reais, não. É de euros. Beleza? Então já deu pra gente dar risada um pouquinho aí, que todo mundo tá achando que a gente ainda é besta, como antigamente, que chegavam aqui, não, tome aí 3 milhões, tome aí 4 milhões pelos seus jogadores de destaque. Vitória mesmo já perdeu muitos jogadores de destaque, pagando-se muito pouco
Hoje em dia isso acabou, acredito eu que tenha acabado. Vamos começar a deixar de ser besta, principalmente nesse âmbito onde a gente pega os melhores jogadores e negocia a preço de banana. Então, nesse caso aí, quer conversar, amigo? 58 milhões de euros, como bem disse o presidente Fábio Mota. Beleza, gente? Esse aí foi o nosso vídeo de atualização. Lembrando que as nossas lives, que tinham passado semana passada para a noite, para as 20 horas, reduzimos novamente, tá? Às 14 horas, teremos aí nossa live de hoje, a live de sempre, das 14 às 16 horas, bate-papo rubro-negro. Hoje a gente já vai começar a desenhar o Vitória em tempo real, tá? A gente já vai montar ali a provável vitória, né, para enfrentar a equipe do Bragantino. Jogo no sábado, onde você, torcedor, tem que mais uma vez fazer a diferença. Gostou do conteúdo? Dá aquele joinha, dá aquele like, se inscreve no canal, meta de 8 mil, como tem aqui em cima. Chegando a 8 mil, sorteio de uma camisa oficial do Vitória. Compartilha com seus amigos e, claro, chama a sua galera. 14 horas, bate-papo rubro-negro aqui no canal do Interativo. Valeu, aquele abraço, fui!